Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do Corinthians. E neste vídeo aqui vamos falar mais uma vez sobre o treinador Tite. Vitor Pereira também é opção no Corinthians. Vou trazer essas informações para vocês. E Caixa Econômica Federal, fiel. Existe aí o Corinthians fechando um grande contrato de numbers rights com a Caixa. Eu vou trazer essas informações para vocês. Está avançado, não está? Tudo aqui relacionado ao Timão, nosso clube do coração. Fiel, por que é importante trazer esses assuntos? Primeiro, porque eu respeito meus inscritos, tá? Então são muitas perguntas e eu venho aqui trazer os questionamentos de vocês, apesar de já ter falado desses assuntos aqui 1 milhão de vezes. Só que agora eu vou ser mais ponderado ainda, tá? E outra porque são assuntos que realmente são importantes para o Corinthians e eu espero estar totalmente enganado sobre essas questões, tá? Então eu já quero iniciar aqui falando aqui sobre treinador. O Corinthians pretende ter um treinador novo para 2026. O Corinthians é interessante para o Corinthians hoje demitir o Dorival, mesmo se não for campeão da Copa do Brasil? Será que o treinador Tite hoje é a opção mais concreta, a opção mais certa para ser treinador do Corinthians em vez do Dorival Júnior? Eu acho que não. Primeiramente porque o Tite não tem um histórico muito diferente do Dorival. Ele tem uma história muito grande no Corinthians, que isso pesa, realmente pesa muito. Quando ele esteve no Corinthians aí, que inclusive teve méritos do Andrei Santos. Quando dá certo a gente fala, independente se o cara é um canalha ou não. Quando erra, a gente fala, e o Andrei tem muito mais erro que acertos. Mas na época, quando o Corinthians foi eliminado da pré-Libertadores pro Tolima, todo mundo queria o Tite mandado embora. O Andrei segurou e o Corinthians ganhou tudo com o Tite. Méritos do Andrés e méritos do Tite. Mas isso é 1 bilhão de anos atrás, tá, fiel? Então, na minha humilde opinião, o Dorival Júnior trabalha com um time completamente despreparado. Ah, Corinthians, mas o time titular do Corinthians não é um time tão ruim assim, não, fiel. O time titular do Corinthians são 11 jogadores razoáveis, tá? Pelo menos nesse ano. Rodrigo Garro tá razoável. O Memphis tem 10 gols, 10 assistências, mas tá razoável comparado aos números do ano passado. O número do Yuri Alberto comparado do ano passado são números razoáveis. E o time reserva não tem número nenhum. O time reserva do Corinthians hoje com todo respeito aos jogadores que estão, espero que possam melhorar e seguir suas vidas em caminhos diferentes, ou quem sabe uma renovação, mas eu acredito recuperar para renovar finalzinho de brasileiro, como o Thales, Romero. Mas eu espero que pelo bem da carreira de vocês possam melhorar e dar sequência aí no futebol, na carreira profissional de vocês. Mas o time reserva do Corinthians é um time que, infelizmente, do meio campeonato para frente, não está agregando absolutamente nada. O Thales Magno só foi o Corinthians aí renovar o seu contrato, o jogador sumiu, parou de jogar bola, parou de fazer gol. Romero a mesma coisa. Então é um time com 11 jogadores apenas razoável. Então será que o Dorival Júnior é completamente culpado sobre tudo que acontece no Corinthians, no calendário brasileiro, que tem jogos em 3 dias, numa Copa do Brasil, disputando uma Copa do Brasil simultânea, e ainda chegar na semifinal da Copa do Brasil, eliminando o Palmeiras, ganhando em casa e fora de casa, com um time razoável? Será que se o Dorival Júnior não tivesse tudo que foi prometido a ele, quatro jogadores que foram prometidos para o Dorival Júnior, já com os jogadores que estão, sem sair ninguém, 4 jogadores que chegariam para ser titular, será que o Corinthians não estaria numa posição diferente hoje? Será que o Corinthians não estaria mais colocado? Ou não seria hoje aí, vamos dizer assim, o time a ser batido na Copa do Brasil? O time que, na minha opinião, seria favorito ao título da Copa do Brasil? Quais seriam esses 4 reforços que chegariam para ser titular? Tem que ser melhor que os que aí estão. Então, no meu ponto de vista, o Dorival Júnior faz um trabalho bem feito devido às circunstâncias que o Corinthians apresentou para ele trabalhar. Devido às ferramentas que o Corinthians entregou para ele. Dorival, temos isso aqui. É a mesma coisa da gente vir aqui criticar o Fabinho Soldado. Chega lá o presidente do Flamengo, com o vice, chega para o diretor executivo deles e fala, olha, a gente vai disponibilizar aqui 600 milhões para você trabalhar em contratações. Beleza, treinador, me passa a lista. Ele vai lá e tem 600 milhões para contratar. É muito mais fácil. Chega para o Fabinho Soldado, não temos dinheiro nenhum, você vai trabalhar com jogadores oportunidade de mercado e você vai trabalhar com jogadores em fim de contrato. E faça um bom trabalho, porque a gente está sem grana para pagar a luva inicial, tudo. Então, não é que o Fabinho Soldado é um diretor executivo ruim. As ferramentas que o Corinthians disponibilizou para ele trabalhar, que não são boas. Então, na minha humilde opinião, mesmo que o Corinthians não venha ganhar Copa do Brasil, e eu acredito que vai ganhar, Dorival Júnior merecia uma chance se tiver um projeto concreto e bom para chegar aos reforços que ele quer.
Porque ele ganhou uma Copa do Brasil um time do São Paulo que era horroroso, tá? Horroroso. Ganhou a Copa do Brasil com o São Paulo. Ganhou a Copa do Brasil com o Flamengo, tudo bem, o Flamengo já era um time melhor, mas tem os seus méritos, porque ser campeão também com um time bom ou ruim nunca é fácil. Então o Dorival Júnior é um treinador competente que eu acho que daria certo no Corinthians, desde que tenha peças para trabalhar, tá? Comentem porque eu quero saber sua opinião sobre o que foi dito aqui. Se você concorda ou se você discorda, você tem o direito de opinar. Referente ao treinador Tite, tá, fiel? Vou falar mais uma vez aqui. E se eu tiver que falar 1 milhão de vezes, até eu enjoar, aí eu faço igual eu fiz com essa fiel. Fiel, vocês acham que essa fiel vai prosperar no Corinthians? Que bom, eu torço para isso acontecer. Mas enquanto não tiver uma notícia forte referente a essa fiel, eu não vou trazer informações dessa fiel. Porque estava todo dia virando assunto dessa fiel. Quer que eu traga sobre o Tite? Para fazer um ponderamento final? Primeiro, o Tite não negocia com o Corinthians. Você pode colocar absoluta certeza nisso, tá? Eu debato com quem quiser. Hoje o Tite não negocia com o Corinthians. Bom, não vou falar o que eu queria falar aqui não, porque eu vou ser muito arrogante, tá? Mas eu não sou o dono das informações, tá, fiel? De repente, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Às vezes, debaixo dos bastidores está negociando. Mas eu duvido muito que isso esteja acontecendo. Primeiramente porque o Tite é amigo íntimo do Dorival Júnior, para quem não sabe, tá? Os dois têm bastante amizade. E segundo, porque o Tite, isso é do Tite, ele pode ser, você pode achar ele bom treinador, você pode achar ele ruim treinador, você pode achar o Tite um treinador, uma boa opção para ser técnico do Corinthians 2026, ou você pode não achar, mas ninguém duvida é do caráter do Tite em relação a negociar com o clube que tem um treinador. E isso o Tite não faz, eu garanto para vocês. Principalmente se for um amigo dele. Então jamais ele vai negociar com o Corinthians tendo o Dorival Júnior como técnico. Porém, isso não impede do Tite fazer o que ele fez, anunciar que vai trabalhar em 2026. Ah, corintianeiro, mas ele dizendo isso, ele está colocando aí também no cardápio, né, do Corinthians, caso o Corinthians queira contratar. Sim, mas ele não negocia com o Corinthians quando o Dorival estiver lá. É lógico que o Tite também ele tem que trabalhar. Olha, eu estou disponível para 2026. Aí se o Corinthians quiser mandar o Dorival Júnior embora e contratar ele, tudo bem. Mas antes de mandar embora, o Tite não conversa com o Dorival. E o Tite tem grandes razões do mundo para falar não para o Corinthians mais uma vez, entendendo? É a quinta ou sexto não. Ah, corintianeiro, mas como assim? Por que você acha que ele pode falar não? Projeto bagunçado, diretoria bagunçada, transfer ban, tá, fio? A gente tá falando aqui que tem planejamento para sair, mas essa diretoria do Corinthians cansou de planejar e prometer e não cumprir, não é verdade? Temos aqui também contratações. O Tite não vai vir para um time desse que tá aí apenas com 11 titular, fora que vai sair jogadores e não chegar ninguém por causa do transfer ban. Ou ele vai chegar lá e vai apresentar uma lista para o diretor executivo vai falar para ele, olha, o Corinthians falou que é para trabalhar só com jogadores mercado da bola. Só jogadores de oportunidade de mercado. O que temos são esse aqui, essa lista. Escolhe qual você quer. Não. Tá? Porque o Tite é um ganhador histórico no Corinthians, ele não vai queimar sua imagem fazendo campeonatos horríveis aí. E o Tite também, querendo ou não, ainda tem um sonho de voltar para a seleção um dia. Eu sei que não deve ser o técnico da seleção, mas é o sonho dele. Então, tem vários fatores que pode acontecer aí do Tite também dizer um novo não para o Corinthians, tá? Mas eu ainda continuo com a opção do Dorival Júnior no Corinthians, eu acho que seria o melhor para nós. Mas eu quero que vocês comentem. Corintianeiro, eu acho o Tite uma boa, detesto o Tite, pode comentar, o espaço é de vocês. Mas para afirmar, para a gente passar para a próxima informação, não há absolutamente nada hoje, na data de hoje, entre Corinthians e Tite, certo? Fiel, vamos falar aqui então de Vitor Pereira, né? Eu estava folheando para o YouTube aí e passei pelo canal do John do Timão, que inclusive eu aconselho a vocês aqui se inscreverem no canal do John do Timão, porque é um canal muito bom. De vez em quando eu vejo, eu não vejo sempre, tá, fiel? Porque, cara, é muita coisa você acompanhar, que nem eu que trabalho sozinho, você fazer descrição, você fazer as thumbnails, assunto de tarde de novo, assunto de tarde, no dia que tem jogo, procurar a escalação. E, cara, realmente é bastante corrido, tá? Ainda mais para quem grava 3 vídeos diários, é bastante corrido. Mas eu vi lá sobre a opção do Vitor Pereira, eu cheguei a assistir para ver se tem alguma informação, porque o John do Timão, e eu trago a fonte, tá? Quando é de canal de YouTube sério, canal de YouTube legal, eu trago a fonte, mas realmente não há ali uma informação que o Corinthians esteja contratando o Vitor Pereira, mas eu vou aproveitar o gancho para trazer para vocês que eu adoraria o Vitor Pereira no Corinthians, e vocês vão falar para mim, você tá ficando louco, sai daí, seu louco. Você não sabe que o Vitor Pereira deixou o Corinthians na mão? Você não sabe que o Vitor Pereira chegou pro Corinthians,
falou que tinha que ir embora para olhar a sogra e foi para jogar no Flamengo, esse cara não serve para o Corinthians. Fiel, quantas e quantas vezes eu falei nesse canal aqui para vocês que o pensamento do torcedor apaixonado é diferente do profissional. Pode ser treinador, pode ser jogador. Se amanhã ou depois o Tite for pro Palmeiras, não adianta o torcedor do Corinthians ficar chateado, ficar horrível, ficar bravo. Porque o Palmeiras hoje é um time que apresenta um projeto bom e um salário bom para qualquer treinador. O cara é profissional. Corintiano, irmão, somos nós. Eu, você, torcedor apaixonado. Treinador é profissional. Ele vai onde está o melhor projeto. Se amanhã ou depois o Guedes ir pro São Paulo, ir pro Santos, ir pro Flamengo, cara, é normal. No mundo profissional é. Vitor Pereira fez uma mancada com o Corinthians, fez, ele poderia ter sincero, olha, tem uma proposta muito boa para ir pro Flamengo, o Corinthians não me apresenta um projeto saudável para ganhar títulos, eu vou para lá. Se fudeu, graças a Deus. Mas, ele deveria ser sincero. Aí já na questão do Vitor Pereira, o Corinthians tinha um time, na minha opinião, 5, 6, 7 vezes pior que esse time que está hoje. E era um time que tinha uma garra física danada. A gente só não foi campeão em cima da Copa do Brasil, em cima do Flamengo, porque o Fagner errou o pênalti. Ganhamos do Boca lá na Bombonera com um time completamente reserva. E o Vitor Pereira foi um treinador no Corinthians que os jogadores respeitavam. Ah, corintianeiro, por quê? Porque ele fritava o jogador mesmo. Ó, entramos com a barriga cheia, os caras tá tudo cheio, os caras não querem correr. De vez em quando precisamos de um treinador arrojado, fiel. Não tô falando que tem que ser igual o Abel Ferreira, mas olha o Abel Ferreira. Abel Ferreira é um cara arrojado. Eu detesto as entrevistas coletivas do Abel Ferreira. Para mim ele é muito arrogante. Mas o Vitor Pereira não era tão arrogante, mas tinha uma linha quase parecida. Jogadores do Corinthians, para quem não sabe, igual eu falei para vocês que quase fomos campeão da Copa do Brasil, só porque o Fagner errou um pênalti a gente não foi campeão. Se ele fizesse o gol a gente seria campeão. Os caras, o Corinthians estava voando no preparo físico. Porque os caras tinham que correr. Vocês sabem o que acontecia com os jogadores que não jogavam dia de jogo? Jogo na Neoquímica Arena. Tá, o Corinthians jogou. Os jogadores que não jogaram, depois do jogo, iam para campo correr. Vocês sabiam disso? O Corinthians treinava 3 vezes no dia. 3 vezes no dia. Com o Antônio Oliveira, o Corinthians treinava uma vez na parte da manhã e fazia um trabalho de recuperação à tarde na academia. Tinha dias. Concentração, um dia. 1 dia e meio. Vitor Pereira, 3 períodos de treino, cedo e 2 de tarde, tá? Ou às vezes até na parte da tarde chegando para a noite. Treino do Corinthians, preparo físico, academia, treino tático. Jogadores dia de jogo que não jogavam corriam novamente no campo. Ele fazia um preparo físico ali com os jogadores que não jogaram para chegarem preparados para o próximo jogo fisicamente. Então, é um treinador que, se a gente for analisar o lado profissional, ele escolheu o melhor projeto. Mentiu, deveria falar a verdade, tem um projeto Flamengo. Mas o lado profissional dele é um bom treinador profissional, regularizado, um treinador disciplinado. Então eu não vejo essas malfeitorias que a gente fala. Nossa, se o Vitor Pereira um dia voltasse para o Corinthians, seria um desastre pelo que ele fez com o Corinthians. Nossa, o Tite foi para o Palmeiras. Pelo amor de Deus, esse cara não deve nunca mais pisar no Corinthians. Eu sei que causa revolta por tudo que ele deu de título e por tudo que o Corinthians ofereceu para ele, né? Porque o Corinthians deu para ele a chance de seleção. O Corinthians foi a maior vitrine do Tite. E esse esquema aí, só pra gente encerrar, tá, fiel? Vitor Pereira e Tite aqui, pra gente passar pra caixa. Esse esquema aí, é lógico que o Tite tá pondo o nome do mercado dele, porque se o Corinthians chamar, ele vai, tá? Se demitir o Dorival e chamar, ele vai. Por isso que já tá dando o nome dele. Ah, o Tite tem intenção de ir pra Europa? Mentira do Tite, mentira. O Tite, quando saiu da seleção, que ele ficou um tempo parado esperando propostas de grandes clubes, não chegou proposta de ninguém da Europa. Vocês acham que vão chegar agora com anos parado? Jamais. Então o trabalho do Tite vai se restabilizar novamente no Brasil, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. E bora falar aqui então sobre Caixa Econômica Federal. Eu vou falar pela última vez também, porque esse assunto já está enchendo. Corintianeiro, eu vi em outros canais que a Caixa avançou com o Corinthians. Eu vi um novo... Isso nunca aconteceu, tá? Nunca aconteceu. Porque sempre quando tem um assunto assim, eu já chego aqui para vocês e descarto. Fiel, não tem, tô gravando. Dessa vez da Caixa Econômica Federal, eu estou trabalhando todos os dias para conseguir uma informação que há negociação. Eu não tenho informação nem que tem negociação, nem conversas. Gente, me apresenta essas fontes que vocês trabalham aí, pelo amor de Deus, porque eu também quero aí ter umas fontes dessa. Por favor, porque eu não tenho informação que o Corinthians negocia com um banco público, um dinheiro que é estatal, um banco do governo, onde tem que receber do Corinthians milhões de reais,
e só de juros é mais de 100 milhões de reais de juros, onde o Corinthians pagou mais de 1 bilhão desse estádio. Qual a vantagem da Caixa Econômica Federal hoje aceitar participar, ser aí a Caixa Arena dos Numbers Rights do Corinthians e pagar esse direito diretamente descontado na conta? Se isso acontecer, eu acho que não tem jeito de soltar foguete aqui, cara, mas eu vou pôr na janela aqui e vou soltar um foguete. Comemorando, porque seria um gol de placa pro Corinthians. E tô torcendo 1000 vezes para mim estar errado nessa informação. Mas eu não tenho essa informação, fiel. Eu juro para vocês, eu não tenho informação que o Corinthians negocia com a Caixa. Além de eu não ter informação, eu já trouxe opinião para vocês o porquê que eu não acredito que o Corinthians negocia com a Caixa. Por todos esses questionamentos que eu falei. Principalmente para a Caixa, porque a Caixa Econômica Federal é um banco público, um banco governamental. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Então, dificilmente eu acredito. Já patrocinou? Já, mas em questões diferentes. Agora, você ter um dinheiro para receber e esse dinheiro você descontar diretamente para ajudar o Corinthians, vai virar uma repercussão maldita e enorme. Ah, a saúde do jeito que está, a segurança do jeito que está, a educação do jeito que está. E aí descontando dinheiro, investindo em futebol. São poucos clubes, aí já vão associar Lula na presidência. Ih, cara, vai virar um rolo isso aí. Então eu não acredito, pelo menos a informação, eu não acredito, a opinião, que a Caixa venha ter aí o seu nome relacionado aos Numbers Rights do Corinthians, tá? Eu não acredito nisso. Porém, estou torcendo aqui para mim estar completamente errado, tá, fiel? Porque pro Corinthians seria um gol de placa. Só desse dinheiro não ir para a mão dos caras administrar que estão aí e a Caixa descontar diretamente nos valores que deve aí a Arena, a Caixa, seria para nós um gol de placa. Tomara que esteja certo, eu não vejo a hora de vir aqui e dar a informação. Fiel, o Corinthians fechou com a Caixa. Para mim seria maravilhoso. Eu dou a fonte que quiser aqui que for, mas eu não tenho essa informação, tá? Vamos conversando aí sobre a Caixa. A Caixa ainda não enjoou, igual essa Fiel. A gente vai falando aqui, tá, Fiel? Se eu descobrir alguma informação para vocês. Combinado? Mas por enquanto não há absolutamente nada. Esse canal eu falo mesmo, vocês sabem que eu não tô nem aí. E eu falo realmente aqui as informações que eu tenho. Não trabalho com informações compactuadas de canais. Trabalho com as minhas informações. Não é à toa que esse canal, com pouco tempo de vida, já está fazendo aí, tendo uma audiência boa e quase já mais de 50 mil inscritos. O canal que não faz lives, então não tem aqueles inscritos obrigatórios que as pessoas colocam que para comentar tem que ser inscrito. E são inscritos fakes, obrigatórios, porque o cara só escreve para comentar. Aqui são aí 42 mil inscritos fiéis que acreditam no trabalho do corintianeiro, que acompanham os vídeos aqui todo dia, tá bom? Quero agradecer demais a sua presença, meu muito obrigado por tudo. E amanhã tem mais Corinthians para vocês e vai Corinthians!